pessoal, sejam bem-vindos a mais um intervalo bíblico da ET. Este é o segundo episódio da série A Bíblia Responde. No último vídeo, nós aprendemos que há um só Deus, Criador e Senhor sobre todas as coisas. Mas a Bíblia também fala sobre um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E afinal de contas, de que Deus estamos falando? Será que o professor Leonardo poderia esclarecer essa questão à luz das Escrituras, da própria Bíblia, a Palavra de Deus? É o que a gente vai saber agora. Então, é com você, professor Leonardo. É isso aí, professora Jussara. Estamos de volta com mais um intervalo bíblico. Nós aprendemos com a primeira pergunta que há um só Deus. Mas você sabia que Deus, sendo único, verdadeiro e eterno, se expressa em algumas pessoas? Como assim pessoas? São pessoas como nós, seres humanos, ou vai muito além disso? O Senhor nos deixou a sua palavra como um guia para as nossas vidas. E é por meio dela que continuaremos tirando essas e outras dúvidas. Vamos lá? Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Vejamos o que nos diz a Bíblia no Evangelho de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Só nessa passagem nós podemos perceber a existência das 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenda que o Pai envia o Filho, e o Filho recebe o Espírito do Pai. Apesar de não existir esta palavra na Bíblia, os teólogos chamam essa relação de Deus em 3 pessoas distintas de Trindade ou Trindade Santíssima. A Trindade, o Deus Trino ou Deus Triuno, Espírito em essência, vai proclamar a união das 3 pessoas em uma só, sabendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vejamos então algumas passagens na Bíblia que apontam para essas verdades. Em Hebreus, capítulo 1, verso 5, nós encontramos: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, encontramos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versos 30, encontramos: Eu e o Pai somos um. Isso disse Jesus. E também em João, capítulo 15, verso 26, nós encontramos: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Sendo assim, nós podemos compreender que o Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Entretanto, é muito importante que fique claro que Deus, que é único, é infinito e indivisível. Ou seja, não existem 3 deuses. No entanto, Deus é Pai,
Filho e Espírito. Mas você pode se perguntar, se Deus é um só, qual é o sentido de ele se expressar em 3 pessoas? Vejamos mais uma vez o que a Bíblia nos diz sobre esses pontos. Primeiramente, sobre o Pai. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24, parte A, nós lemos: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ainda em Atos, capítulo 17, verso 25, parte B e 26, parte A, nós encontramos que: Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Esse é o Pai, Deus criador do universo, do mundo, das pessoas e da natureza. E sobre o Filho, o que nós podemos encontrar na Bíblia? Vejamos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, esse é o Filho, Deus Redentor, Justificador e Deus da graça que governa e reconcilia. E quanto ao Espírito Santo, o que nós podemos ler? Ainda no Evangelho de João, desta vez no capítulo 16, versos 7 e 8, lemos: Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o Espírito Santo, Deus santificador, aplicador e aperfeiçoador de todos, com o propósito de tornar apto os seus filhos para a glória de Deus. Como é maravilhoso saber que existe um Deus Criador, Justificador e Consolador que age em pessoas de forma independente, mas sendo sempre o mesmo. Quanta grandeza, quanta glória! Tudo muito além da nossa lógica. E que bom é saber que nós somos parte ou a parte mais importante da obra da Trindade. Por falar nisso, você já pensou sobre a seguinte pergunta? Quem somos nós? Você já se aprofundou em alguma resposta sobre essa pergunta? Nós vamos, à luz da Bíblia, responder a esta pergunta no próximo encontro em A Bíblia Responde. Até lá! Meus queridos, estamos aqui reunidos mais uma vez, após esse momento tão rico de estudos da Palavra, para fazermos uma oração. Pai, Filho e Espírito Santo, vós estáis além do nosso entendimento. Somos gratos por nos trazerdes ao vosso amor, um amor que existe antes mesmo do mundo, em vossas 3 pessoas perfeitas. Que estejamos sempre no caminho que leva ao Pai, acompanhados do seu Filho Jesus, sempre seguindo as orientações que nos são transmitidas pelo Espírito Santo. Que a bênção de Deus, nosso Senhor, esteja sempre com todos nós, para que possamos passar pelos momentos de dificuldade e superar todos os obstáculos que encontramos no nosso caminho. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.